Hoje é 6 de setembro, o famoso dia do sexo, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você está satisfeita? Quando eu falo em satisfação aqui, eu não estou falando de frequência sexual, eu não estou falando de quantidade de orgasmos, eu não estou falando de performance. Eu estou falando de satisfação no sentido de bem-estar, de desejo, de intimidade, de prazer no cotidiano, ali no dia a dia. A verdade é que muitas mulheres não sabem responder isso porque elas nunca pararam, na verdade, para refletir e saber de fato, né, o que elas gostam, o que elas desejam. Já outras confundem a satisfação com atender às expectativas que não as próprias. Como que você pode talvez melhorar ou tentar entender seu nível de satisfação, né? Porque quando eu falo de terapia sexual, quando eu falo que eu atendo enquanto terapeuta, psicoterapeuta sexual, as pessoas acham que em consultório a gente vai só resolver problemas sexuais no sentido de resolver performance, de resolver ereção, de resolver dor. Não, isso também acontece, né? Mas na terapia sexual a gente também vai trabalhar muito com essa questão da satisfação, no sentido de você vivencia sexualmente o que é bom para você, você gosta de estar nesse contexto sexual, nessa interação sexual, o que te motiva a interagir sexualmente com a pessoa com quem você está hoje e o que te motiva a interagir sexualmente com você mesma num processo de autodescoberta, né? Num processo masturbatório. Então, existem caminhos para isso. E um deles é, por exemplo, escutar seu corpo, tentar reconhecer o que você gosta, conversar com a parceria, né? Sobre preferências, sobre limites, sobre consentimento do até aqui eu gosto, até aqui não, até aqui eu permito, até aqui não. Jogar limpo, deixar claro, né? Sobre as suas preferências, sobre morar em uma capital, né? Investir em momentos de autocuidado sexual, momentos de autocuidado do relacionamento, entendendo que a responsabilidade é das pessoas envolvidas e não apenas de uma pessoa, né? E acima de tudo, tirar essa pressão da performance, sabe? Sexo não é prova, não é ter que dar um resultado. Sexo é sobre encontro, é sobre disponibilidade para sentir e proporcionar prazer. Então, fazendo essas reflexões, você consegue talvez chegar numa resposta sobre a sua satisfação sexual. Até porque a gente vem entendendo em consultório, e até mesmo a Rosemary Basson, que é uma das teóricas falando do ciclo de resposta sexual feminino ali, que hoje também a gente já entende esse ciclo para alguns homens, mas é como se, ao invés de entender a satisfação como o orgasmo, ou o orgasmo como satisfação, a gente vai considerar o contexto e a satisfação como um todo. A satisfação do ponto de vista físico-genital, a satisfação do ponto de relaxamento, de bem-estar, mas também uma satisfação emocional e de vínculo, né? De troca e de conexão. Então, nesse 6 de setembro, muito além de pensar só na data, né, no trocadilho do 6 do 9, 69, que acaba levando para uma ideia de performance, né? Tanto que eu gosto de um pouco contra isso, de não surfar na hype da data, puramente pela data, ou falar só sobre transar mais. Então eu te convido a pensar de um outro jeito, a olhar para dentro, a se perguntar o que significa satisfação sexual para mim, sabe? O que eu posso fazer para me sentir conectada com o meu prazer? O que eu posso fazer para que eu alcance essa sensação de bem-estar, né? Porque
se a gente fala que saúde, né, não é ausência de doença, que saúde sexual não é ausência, por exemplo, de disfunção sexual, mas que é sobre a sua satisfação, sobre a sua noção de bem-estar no contexto que você está inserido, né? A satisfação sexual também é sobre isso. Então é importante fazer essa reflexão de o que eu entendo por satisfação, para que a gente, inclusive, repense sobre o que a gente chama de ditadura do orgasmo, porque hoje a gente vê um movimento de cobrança aonde as pessoas vão para o sexo para ter orgasmo. E a gente sabe que o orgasmo é muito bom, gozar é bom pra caramba, mas é muito mais no sentido de ir para a relação sexual e aproveitar todas as possibilidades de prazer que existem nessa interação sexual e que, inclusive, né, essas respostas de excitação, elas podem levar a um orgasmo, mas entender o orgasmo como resultado dessas interações, desses estímulos prazerosos, desse conforto, dessa clareza sobre o que você quer ali. Então, se a gente entra para essa ideia de satisfação somente relacionada ao orgasmo, principalmente as mulheres, a gente acaba entendendo que o sexo ele precisa sempre terminar em orgasmo e eu sempre preciso ir performar para ter este orgasmo. E quando eu vou com esse tipo de pensamento que não é nada erótico, é muito mais um pensamento que me distrai do que poderia me fazer sentir prazer para me levar para esse lugar de orgasmo, né? Então o sexo ele para de ser divertido e ele entra para um lugar de competição ou de obrigação, de ter que acertar, de ter que saber fazer, percebe? Do ter que. E tudo que a gente tem que nem sempre é divertido, né? Sexo é brincadeira do adulto, então se a brincadeira não deveria se tornar obrigação. Para fechar esse vídeo de hoje, não gosto muito de dar dica, né? Mas se eu puder sugerir algo, invista o seu tempo em consumir conteúdos de qualidade, né? Tipo o meu. Em conteúdos que te tragam para esse lugar de reflexão e de acolhimento e não conteúdos que te ensinem a como transar em determinada posição ou como fazer para deixar a parceria louca na cama. Não, mas assim, invista em autoconhecimento no sentido de saber o que você gosta, por que você gosta, como você gosta e como você pode dividir isso com a parceria para que as pessoas envolvidas elas estejam ali porque elas querem compartilhar da sensação boa de fazer sexo e não estão ali obrigatoriamente porque tem que agradar alguém, né? Então, busque conteúdos nesse sentido, busque conhecimento nesse sentido, traga leveza para essas reflexões também. E assim, se for muito difícil para você, né, chegar a uma conclusão, porque a gente não vai chegar a uma conclusão de imediato, a terapia sexual tá aí para isso, né? Então, busque atendimento, busque ajuda para que você possa também entender um pouco mais sobre você, sobre o seu jeito de transar, sobre o seu jeito de sentir prazer, né? Então, a terapia sexual tá aí para isso. Eu atendo justamente ajudando as pessoas nessas situações, nesse caminho de desenvolvimento, né, ali, de autoconhecimento íntimo. E se esse episódio ele fizer sentido para você, né, deixa seu like aí, compartilha com outras pessoas, com outras mulheres, e que você se lembre que o dia do sexo, a data 69, a data 6/9, não é só sobre performar. A gente também gosta de performar, né? A gente também gosta, faz bem pro ego também, né? Fazer uma gracinha ali. Mas que essa data, ela seja muito mais para que você possa refletir sobre o que é bom para você, porque de nada adianta performar se durante a performance não tá legal para você. Então, é isso. Feliz dia do sexo, que não é só hoje, mas todos os dias. E aí no próximo, a gente continua o nosso... Só mais uma perguntinha?